Nós vamos estudar os diferentes ambientes do nosso planeta Terra. E para isso, nós vamos retomar alguns conceitos que nós estudamos nas aulas anteriores. Vamos lá? A Terra apresenta diferentes ambientes, certo? Nós vimos um pouquinho disso nas aulas anteriores já. Cada um desses ambientes vai ter características específicas, relacionadas a coisas como o clima, a vegetação, a diversidade de animais que nós encontramos nesse local, que nós chamamos de fauna, e também ao tipo de solo que esse local apresenta. Cada um desses ambientes vão ser chamados de ecossistemas. Vocês se lembram o que é um ecossistema? É um ambiente onde os fatores bióticos, ou seja, os seres vivos, interagem entre si e também com os fatores abióticos, aqueles fatores que não têm vida. O conjunto de todos esses ecossistemas vai formar o que nós chamamos de biosfera, que são todas as regiões do nosso planeta Terra que têm vida, que contém alguma espécie de vida. E aí eu coloquei aqui para vocês embaixo um esqueminha mostrando o indivíduo, que nós vimos no comecinho lá do ano, que é o quê? Um único ser de uma espécie. Vários indivíduos de uma mesma espécie formam o quê? Uma população. Vários indivíduos de espécies diferentes e populações diferentes vão formar uma comunidade. A comunidade, interagindo com os fatores abióticos, que são aqueles que não têm vida, vão formar um ecossistema. Os ecossistemas que forem parecidos, eles vão formar um bioma. E a junção aí, o conjunto de todos esses biomas, vão formar a nossa biosfera. Então, eu coloquei aqui para vocês. O bioma vai ser uma grande área formada por um complexo de ecossistemas, um conjunto de ecossistemas. Porque os ecossistemas, eles são muito variados e eles não se distribuem de forma homogênea pelo planeta. Aqueles que apresentarem semelhanças no clima, na vegetação, que nós chamamos de flora, nos solos e nos aspectos físicos típicos, vão ser agrupados em biomas. Olha só como isso vai funcionar. Aqui nós temos um mapa, que também está aí no livro didático de vocês, que vocês podem acompanhar, que fala sobre os biomas mundiais. São os principais biomas que nós temos aí no nosso planeta. Vocês podem reparar que os biomas ocupam lugares parecidos, né, no nosso planeta Terra, numa mesma região, digamos assim. Olha aqui, esse primeiro bioma que está lá em verde escuro, é a floresta pluvial tropical. Olha onde que ela ocorre, bem ali próximo à linha do Equador, tá vendo? Apesar de ocorrer em continentes diferentes, ela ocorre sempre próximo à linha do Equador. Agora olha a taiga aqui, que é essa que está em lilás. Ela ocorre sempre nas regiões mais extremas do hemisfério norte. O que será que isso quer dizer para a gente? Isso vai ter tudo a ver com a incidência de luz solar. Lembra que eu falei com vocês que a luz solar ela incide praticamente o ano inteiro de forma bem direta aqui na linha do Equador? Essa incidência de luz solar, né, faz com que evapore mais água dessas regiões. Então, o ciclo da água na natureza ocorre lá com muita frequência, o tempo todo, com uma grande quantidade de água. Então, vão ser lugares sempre muito úmidos, com muita água. Por isso esse nome pluvial, né, que quer dizer chuva. Além disso, a gente tem que lembrar que sempre a vegetação e a fauna daquele lugar vão ter a ver com o quê? Com o tipo de clima da região, certo? E aí vocês vão reparar também nos próximos slides que quase todos os biomas que acontecem aí no mundo vão ter os seus correspondentes aqui no Brasil. Então vamos lá para a gente observar isso tudo. O nosso primeiro bioma mundial aqui é a floresta pluvial tropical. Bom, é um ambiente de clima quente e muito úmido, porque tem uma grande quantidade de água ali. O índice de chuvas vai ser super alto, como eu falei para vocês, da próxima linha do Equador tem bastante incidência de luz solar, então evapora bastante água e chove muito nessa região. Aí esse alto índice, né, de chuva, essa grande quantidade de água e de luz solar, vai possibilitar que esse bioma seja um dos
que tem maior biodiversidade no mundo, certo? Tanto em espécies animais quanto vegetais. As espécies de plantas, por exemplo, vão crescer o tempo todo. E aí a gente vai ter as árvores, as copas dessas árvores, formando estratos. O que são esses estratos? São níveis diferentes. Como vocês podem observar aqui, ó, a gente tem árvores bem altas, que elas formam um nível mais alto na floresta. A gente tem árvores aqui, ó, um pouquinho mais baixas que ela. Depois a gente tem umas um pouquinho mais baixas que as anteriores. E elas vão formando assim, ó, estratos dentro da floresta, vários níveis, como se fossem camadas. E no que esses estratos interferem? Eles fazem com que a luminosidade que chega ali às camadas mais baixas e ao solo seja menor, então chega menos luz solar. Lá dentro da floresta vai ser o quê? Mais escuro. O solo acaba ficando, então, úmido e raso. Ele é rico em matéria orgânica ali na superfície, não no fundo desse solo, o que faz com que a raiz dessas árvores, né, as raízes dessas árvores, não sejam raízes profundas, são raízes mais superficiais. Além disso, a gente vai ter um número elevado de espécies animais, como insetos, vermes, aves, répteis, anfíbios e também mamíferos. Um exemplo que a gente tem de floresta pluvial tropical é a floresta amazônica. O nosso segundo bioma mundial é a savana, que tem temperatura quente, com duas estações bem definidas, uma estação chuvosa e uma bem seca. A vegetação vai ser formada por gramíneas, né, predominantemente, com grupos de árvores e arbustos isolados. Sendo que essas árvores e arbustos, eles são geralmente espinhosos e com casca mais grossa e dura, porque torna eles mais resistentes para que eles não percam tanta água para o ambiente. Além disso, as raízes também têm que ser profundas e ramificadas, que é uma adaptação para locais secos, lembram disso? Que aí elas buscam a água em lugares mais profundos. E as plantas são caducifólias, que são aquelas plantas que perdem as suas folhas numa época do ano, e também é uma estratégia de sobrevivência de locais secos. A fauna vai ser formada por grandes herbívoros e animais carnívoros também, e muitos animais vão migrar durante o período de seca. Porém, a gente tem uma quantidade abundante de insetos, principalmente cupins e mosquitos. Os exemplos que a gente tem é a savana africana e o cerrado brasileiro. O outro bioma vai ser o deserto subtropical, que tem temperaturas muito altas durante o dia e muito baixas durante a noite, devido a ter a pouca quantidade de água que tem nesse lugar. Lembra que eu falei que a superfície retém mais calor? E também perde calor mais rápido à noite, no caso. Baixo índice de chuvas, porque como tem pouca água, não evapora tanta água assim para chover constantemente. O solo vai ser seco e pouco fértil, o que faz com que poucas plantas consigam se adaptar nesse local. E aí elas vão ser adaptadas com aquelas características que nós já conversamos. Espinhos no lugar de folhas, por exemplo, caule que consiga armazenar água e raízes mais profundas. A fauna vai ser composta principalmente por répteis como lagartos, serpentes, mamíferos como roedores e invertebrados como escorpiões. E a maioria desses animais apresenta hábitos noturnos e durante o dia eles se escondem por causa do calor. Os exemplos que nós temos são o deserto do Saara, o do Atacama e o grande deserto australiano. O outro bioma que nós temos são os campos e bosques, que eles têm temperaturas altas no verão e baixas no inverno. A flora vai ser composta por gramíneas, né, como vocês podem observar na imagem, e por arbustos que podem chegar até 2 metros de altura em locais em que o solo seja muito fértil. A fauna vai ser composta por herbívoros nativos, roedores, lobos, raposas e grande quantidade de insetos também. Nós temos alguns exemplos desse bioma no mundo, como a pradaria na América do Norte, a pampa aqui na América do Sul e o estepe na Ásia. Aqui nós temos a floresta sazonal temperada. Ela ocorre predominantemente no hemisfério norte. Tem verões quentes e úmidos e invernos com dias curtos, de pouca luminosidade e com ocorrência de neve.
A vegetação vai ser composta por herbáceas e musgos durante o verão e por grandes árvores. No verão, a fauna é rica, com várias espécies de mamíferos, aves e insetos. Porém, no inverno, várias dessas espécies vão hibernar e as aves, no caso, vão migrar para regiões mais quentes. Como vocês podem ver, ó, eles têm essas árvores com plantas caducifólias. Então, essas plantas, elas mudam, né? Essas árvores mudam a coloração das folhas dela no outono e chegam a cair no inverno. Por que isso acontece? Porque durante o inverno, ó, os dias vão ser curtos, certo? E com pouca luminosidade. Então, fica mais difícil fazer a fotossíntese nesse período. A luz solar baixa e vai causar isso. Além disso, o solo vai estar muitas vezes congelado por causa da neve, o que também atrapalha muito a fotossíntese. Por isso que essas plantas mudam aí a coloração das folhas e no inverno essas folhas chegam a cair. Depois nós temos a floresta pluvial temperada. Ela ocorre em regiões da América do Norte, próximas ao oceano. A temperatura é amena tanto no inverno quanto no verão. Isso por ser justamente próximo ao oceano. Além disso, tem um alto índice de chuvas. Então, como vocês podem ver no nome mesmo, já fala isso pra gente quando diz que é pluvial, certo? Também porque, como é muito próximo ao oceano, acontece muito ali evaporação. A vegetação vai ser composta por árvores enormes, como o caso das sequoias, que elas chegam até a 100 metros de altura. Eu coloquei essa imagem aí para vocês. Nesse caso, as plantas são perennifólias, que nós dizemos, que é o contrário de caducifólias. Elas não perdem as folhas em nenhuma época do ano. E a fauna vai ser composta de insetos, de aves, de anfíbios e também de mamíferos. Entre esses mamíferos nós temos, por exemplo, os cervos, as cabras, ursos, coiotes, lobos e roedores que se alimentam de sementes que caem dessas árvores. Depois a gente tem aqui um ambiente bem diferente, que é a taiga, que ocorre nas regiões como Alasca, Canadá, Europa e Ásia. O clima, lógico, vai ser bem frio, os verões são curtos e os invernos longos, com temperaturas negativas e também com precipitação de neve. O solo vai ser pobre em nutrientes justamente porque ele passa grande parte do tempo congelado. A vegetação vai ser formada por coníferas. A vegetação vai ser formada por coníferas, como o caso dos pinheiros, que têm folhas adaptadas. Então, as folhas dos pinheiros, elas são organizadas como telhas de um telhado. E aí, justamente esse formato de telha impede que a água congele muito sobre eles. Então, é uma adaptação justamente para esse tipo de ambiente. A fauna vai ser composta principalmente por mamíferos que apresentam reserva de gordura, né, com aquela camada grossa de gordura embaixo da pele, como nós já falamos, que vai ser o caso aí de lobos, linces, ursos, tigres, esquilos e também coelhos. E eles também apresentam, além dessa camada grossa de gordura, uma camada maior de pelos, que também é uma adaptação, como nós já falamos, para animais que vivem em espécies, em locais, para animais que vivem em locais mais frios. E aí, por último, nós temos a tundra, que se localiza ali próximo ao Polo Ártico, que corresponde ao Polo Norte. Ela possui um clima polar, o solo mais pobre em nutrientes, congelado durante a maior parte do tempo e também coberto por neve durante quase todo o ano. Devido a isso, a vegetação vai ser escassa, com pequenos arbustos, musgos e líquens que vão se desenvolver no verão. A fauna vai ser composta por aves que migram no inverno e por mamíferos adaptados ao frio, com pele grossa, pelos, né, e muita gordura corporal, como nós já conversamos, que é o caso desse boi almiscarado, que é esse que está aqui na imagem para vocês. Então, esses são os biomas que nós temos a nível mundial. Depois nós vamos ver um por um dos biomas brasileiros. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje e que vocês consigam realizar todas as atividades propostas. Um beijo e até a próxima aula!